Olá, candidatos, Renato Rímolo. Vamos a mais um vídeo desse treinamento, um dos que eu acho mais importante o seu conteúdo, tá? As vantagens do cliente ter uma vitrine digital. Porém, eu não poderia iniciar falando das vantagens sem falar um pouquinho sobre outra coisa tão importante quanto, que é a presença digital. Hoje em dia é fundamental para a sobrevivência de uma empresa ter presença digital. Não adianta ter um site institucional e duas redes sociais e não ser presente nessa rede social, não postar conteúdos nessa rede social. E nada mais simboliza isso do que uma das mais famosas frases de Bill Gates, né? Em poucos anos haverá dois tipos de empresas: as que fazem negócio pela internet e as que deixarão de existir. Eu acho que isso ficou bem claro agora nessa época de pandemia. Quantos de vocês aí, quantos de nós aqui não conhecemos várias empresas que acabaram fechando as portas porque não se adaptaram ao mundo digital? E essa é a palavra correta, a adaptação. O ser humano tem uma grande relutância em mudar, mas em se adaptar, ele é muito rápido quando se mostra o caminho para ele, né? Então eu vejo isso como a principal vantagem, na verdade, para o cliente. Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês é fato, e vocês vão ver isso em campo depois. Mais de 90% aí das pequenas e médias empresas, que é o nosso foco principal, mais adiante vocês vão ver os segmentos que nós atendemos e vão entender isso. Eles não têm presença digital. Eles têm redes sociais bagunçadas junto com fotos da família no meio, sem uma característica própria, sem ao menos muitas vezes uma identidade visual. E a gente sabe que hoje em dia é fundamental para uma empresa ter uma identidade visual, um padrão de cores e por aí vai. Então é como eu falei, quando você apresenta uma vitrine modelo do segmento específico daquele cliente, por exemplo, vamos usar de exemplo aqui um pet shop, você vai lá e mostra para ele todas as ferramentas de uma vitrine, a loja online, o que ele pode ter um chat de autoresponder no WhatsApp dele, centralizar tudo por ali, os pedidos, as dúvidas de clientes e tudo mais. Você começa a mostrar o caminho, conforme eu falei, para uma adaptação digital. Então ele vê que não é tão difícil assim quando uma pessoa mostra o caminho das pedras para ele. Depois nós seguimos no que a própria ferramenta oferece, né? Quando nós criamos a vitrine digital do cliente, nós criamos um QR Code que leva para a URL, para o link da sua vitrine digital. Esse QR Code ele pode utilizar em todos os materiais dele impresso, incorporar ao seu material gráfico como cartões, panfletos, porque a gente nunca fala, e isso nós vamos ver mais adiante em abordagens, a gente nunca fala para o cliente deixar de fazer um panfleto físico, por exemplo. Então ele pode incorporar esse QR Code no panfleto físico dele. E a ferramenta que nós usamos para fazer o QR Code do cliente é uma ferramenta que nos permite personalizar o QR Code do cliente com o seu logotipo, com suas cores, e isso, conforme eu tinha falado antes ali, ele aumenta mais ainda a identificação da loja, né? Da marca do cliente, faz o que se chama de branding, né? Que podemos, conforme eu tinha falado aí, criar um módulo aí de treinamento só sobre marketing, e aí a gente pode falar um pouco mais a fundo sobre isso. Então o QR Code, o nosso QR Code, na verdade, ele é uma grande vantagem para o cliente, porque é um QR Code que vai levar para todos os dados da empresa dele, onde o que o cliente precisar vai estar nesse QR Code. Então, a outra vantagem que o cliente tem, e é uma grande vantagem, eu digo, em
os que já têm redes sociais e tudo mais, é a própria URL, é o próprio link da vitrine dele. Por exemplo, gd.app.br barra o nome da empresa do cliente. Vamos usar como exemplo aqui o Pet Shop, né? Como eu falei, nós temos uma vitrine modelo ali que é a Pet GD. Então vai ficar o URL www.gd.app.br barra petgd. Essa URL o cliente pode usar na bio do seu Instagram, como o site Facebook, como site no Google. E vou dizer, muitos dos clientes aí tem lá o seu Facebook, tem algumas outras ferramentas do Google como site, e a maioria não funciona. Não funciona porque em algum momento alguém foi lá, criou para ele aquela página, criou o Google Business, por exemplo, lá, colocou para ele dentro do Google e depois não fizeram mais manutenção, não mexeram mais, não atualizaram. Aí já mudou o endereço do estabelecimento, já mudou o telefone do estabelecimento, enfim, é muito difícil eles executarem essa manutenção quando não é a atividade principal deles, quando não é o business deles. Eles focam mais no que eles sabem fazer, né? Outra vantagem aí é a redução de custo com impressos. A partir do momento que o cliente incorpora a parte digital, ele acaba vendo que consegue medir o retorno diferente, por exemplo, de um panfleto que, a não ser que você faça uma ação no panfleto de ter um cupom que o cliente tem que trazer até a sua loja para resgatá-lo, não tem como medir, não tem como pegar indicadores de um panfleto. Já a nossa vitrine, na parte inferior dela ali, como vocês viram na imagem sintética, né, no vídeo anterior, tem um contador de visitas ali que vai mostrando a quantidade de acessos, né? Outra questão, se o cliente clicar em qualquer uma no WhatsApp, por exemplo, ali, o WhatsApp já vai com uma mensagem para o cliente, uma mensagem do usuário para o cliente dizendo que o encontrou na vitrine digital dele. Então é mais uma maneira de fazer de ter um indicador ali que está vindo da vitrine digital. A própria loja do cliente, a GD Shop, né, que é a loja ou o cardápio digital, o cliente pode criar campanhas ali dentro específicas para a sua loja, que tem como medir, né, cupons de desconto vindo por ela. Então é muito mais fácil fazer a medição do que um panfleto, do que uma mala direta, que eu acho que hoje ninguém mais faz isso. O próprio desuso do cartão de visita, né, é uma das reduções de custo de impresso. Apesar de hoje estar tão barato um cartão de visita, é mais prático você transferir uma URL ou pedir para outra pessoa ler o seu QR Code, né, ou você pedir o WhatsApp e transferir um link para ela com a sua vitrine, do que dar um cartão de visita que vai ter que estar dentro do seu bolso, pode sair todo amassado, né? Então é mais uma redução de custo com impressos. Mas como eu falei na vantagem aí do QR Code, é preferível que o cliente amplie o seu alvo, né? Amplie o seu alvo para o cliente lhe acertar, incorporando, por exemplo, no seu cartão, no seu panfleto, o seu QR Code, né? Outra redução aí no custo de impressos é no ramo de alimentação, por exemplo. Como nós temos ali o cardápio online, o cliente não precisa, a cada troca de um prato, a cada troca de um componente, vamos dizer assim, do seu produto, ele estar botando aquelas etiquetinhas por cima, ou ter que mandar imprimir novamente um cardápio. Não que ele tenha que deixar de fazer porque seu estabelecimento físico requer, né?
A não ser que ele peça deixe o QR Code, por exemplo, na mesa e diga para os clientes, né, que a grande maioria dos clientes hoje vai jantar, vai fazer um lanche com o celular na mão. Bom, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? O celular já incorporou, é uma extensão da mão das pessoas. Outra grande vantagem da vitrine digital para o cliente é a possibilidade dele mesmo fazer a manutenção dos dados que lá estão. Imagens, o textos por exemplo, do slogan dele e tudo mais, um telefone que ele queira acrescentar, uma rede social que ele queira associar também à sua vitrine, ele mesmo faz o seu login e senha, né? Isso a gente manda um vídeo para ele, tutorial, né? Também em PDF, que o auxilia a fazer essa manutenção. E essa questão da manutenção é uma coisa que a gente viu agora na época de pandemia mesmo, que as empresas tinham que estar trocando de horário ou até mesmo não podiam abrir, né? Que no Google, principalmente, ali dificilmente alguma alterava o seu horário ali, né? Então, uma grande vantagem para o cliente poder fazer a manutenção fácil e rápida ali de todas as informações da vitrine dele. E com isso, o seu cliente, né, ter as informações atualizadas. É claro que nem todos os itens da vitrine do cliente estão à disposição dele para ele fazer a troca ou a manutenção. Mas isso é muito fácil, ele entra no menu da vitrine dele, entra em suporte e solicita ali a manutenção do item que ele quer. Bom, então um resumão aí sobre as vantagens. Bom, presença digital é algo fundamental. É o nosso papel quando chegar em algum cliente, quando abordar algum cliente e começar a mostrar uma vitrine do segmento dele, apontar esses detalhes. Quando você mostra a vitrine para o cliente e fala sobre as redes sociais, que elas têm que estar todas ali dentro, todas com um padrão de logotipia, de cores, né? O cliente já começa a ficar com os olhos arregalados porque ele sabe que a dele está totalmente bagunçada. E aí ele já começa a se desculpar. Eu estou dizendo isso por experiência, tá? Ele já começa a dizer, pois é, isso aqui é o meu filho que faz, é o meu filhado, meu sobrinho, o amigo é um funcionário, e é a famosa solução caseira que nunca dá certo. Bom, o QR Code é um capítulo à parte, né? Não tem cliente hoje que não, quando você fala sobre o QR Code, que não diga, eu já vi na televisão lá aparecendo, eu já vi no supermercado, eu já vi. Pois é, você tem o seu QR Code? Você quando fala isso para o cliente, ele não tem. Pois então, é uma ferramenta que hoje leva o cliente para dentro do seu estabelecimento, para dentro do seu site, para dentro das suas redes sociais, muito fácil de propagá-la. A URL também é tão importante quanto o QR Code, né? E mais fácil de você falar para uma pessoa, né? Acessa lá minha vitrine digital, né? No www.gd.app.br/ e o nome da empresa da pessoa. Bom, redução de custo. Qual é o empresário que não gosta de ouvir essa frase, né? Quando você começa a apontar ali algumas coisas ali, tem muita empresa, principalmente do ramo de alimentação, os pequenos de bairro, eles são escravos de panfleto, né? Eles estão sempre fazendo e às vezes mandam fazer lá 5, 10, 15 mil panfletos, e quando não está nem na metade da entrega dos panfletos, eles têm que mudar o preço de algum produto. Veja só, né? Que nem no caso da fazer a manutenção. Tem muito cliente que tem sites há anos e anos lá que tá imóvel. Eles pagam uma mensalidade lá de hospedagem e manutenção, mas nem sabem como fazer, com quem falar para fazer uma troca de alguma coisa. Bom, essas aí são apenas algumas vantagens aí do que a nossa vitrine digital tem sobre o que existe hoje no mercado, tá? E é justamente sobre esse assunto o próximo vídeo que eu vou estar passando para vocês aí, que é o que existe hoje no mercado aí de
concorrentes, entre aspas. Um abraço e até o próximo vídeo.